Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023, relatório que acabou de sair aí no mercado, né, para a gente poder saber qual foi a performance e o que a gestão fez aí, o que está acontecendo no fundo Habitat Recebíveis Pulverizados, é o HABT11. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance do fundo. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA, o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí, ative o sininho de notificações e deixa o seu like. Eu vou deixar também esse relatório na descrição do vídeo e também o nosso link do grupo do Telegram, tá bom? Vamos lá então. Habitat Recebíveis, para quem não conhece, é um fundo de CRI, né? Um fundo de CRI que eu classifico como um fundo de CRI high yield, inclusive, né? Tem ali um percentual de risco dentro dos seus CRIs ali que eu considero já de alto risco. Bom, dentro das informações gerais, fundo que tem aí 805 milhões de patrimônio líquido, né? Cota patrimonial 99,14, atualmente está em torno de R$ 91 no mercado, tá? Esse final de maio de 2023. Prazo de duração determinado, código de negociação na B3HABT11, distribuição mensal e isenta de imposto de renda, a gente sabe disso, né? Os dividendos dos FIIs ainda são isentos. Gestor é Habitat Capital Partners e escriturador Vortex DT VM, assim como também o administrador. Ele tem mais de 8 milhões de cotas, mais de 71 mil cotistas e eu sou um desses cotistas, sou um cotista do Habitat há algum tempo já. Tem em torno de 4% da minha carteira alocado no Habitat. Se você compartilhe também com a gente aí nos comentários deste vídeo. Investidores em geral, público-alvo, taxa de administração e gestão 1,26% ao ano e também tem uma previsão de taxa de performance do que exceder 20% do que exceder 100% do CDI. O fundo tem tido aí, né, uma boa performance, pelo menos nos proventos distribuídos. Vamos lá então, para baixo a gente vê os destaques do fundo, 19,60% é o dividend yield anualizado, com base na cota de mercado fechada lá em abril, que foi de 84,53, né? Mais de maio já está aí sendo negociado em torno de R$ 91. 828 milhões é o capital emitido, mais uma incorporação que teve de um outro fundo da Habitat, também de CRI, mais as emissões, segunda, terceira e quarta emissões. E também nos últimos 12 meses o fundo distribuiu R$ 13,92, né, distribuindo mais de R$ 1 de provento, né, acima de 1% já há algum tempo. E fala que sobre o cenário macroeconômico, sobre a taxa Selic, que manteve-se aí, né, a 13,75%, e o IFIX, que teve uma alta no mês de abril de 3,52%. O fundo distribuiu então 1,27 no mês de abril, excelente dividendo, o que corresponde a 19,6% na base de fechamento, que foi 84 e alguma coisa, né? Ele fala aqui sobre o desempenho da carteira, que serve como garantias, né, da carteira de recebíveis. Está com uma inadimplência média de 10,67%, isso com relação, né, à carteira de recebíveis em relação ao pagador final, né? Resultado da garantia do PMT, que é o fluxo de pagamento, né, de 224% no mês, em linha com o desempenho indicado nos relatórios anteriores. Bom, dentro das alocações dos recursos, o fundo fez algumas movimentações aqui. Então, 3 milhões comprou aí o CRI, alocou, né, 9 milhões em CRIs, 3 milhões no CRI Maraú, lá em Aracaju, Sergipe, 3 milhões e meio no CRI Alta Vista, em Rondonópolis, Mato Grosso, e 2,5 milhões no CRI Infinity, lá em Rondonópolis também, no Mato Grosso do Sul. Duas incorporações verticais, como diz aqui, mas a primeira foi um loteamento. Em relação aos eventos subsequentes, ele fala aqui sobre duas novas integralizações no dia 12 de maio, totalizando aí 3,7 milhões de reais e com isso o fundo encontra-se 92,5% alocado em CRIs, 4,6% em FIIs e 2,9% do seu patrimônio em caixa. E ainda tem um pipeline de torno de 37,26 milhões
em novas tranches aí para os próximos meses. E mais para baixo, aqui também nesse relatório, né, a gente não vai fazer a leitura, mas está anexa a esse relatório, o relatório de trimestral de monitoramento dos ativos, tá? A partir da página 27, por isso que o fundo tem uma quantidade de páginas aqui de 42, porque o relatório de monitoramento está incorporado. Eu vou deixar, né, na descrição do vídeo esse relatório, mas eu não vou fazer a leitura do monitoramento. Demonstrações dos resultados. Então a gente verifica que teve uma pequena queda nos resultados, inclusive, né, o que fez com que o resultado final aqui do fundo também tivesse uma queda por cota, né? Mas o fundo mesmo assim teve um resultado muito bom de 1,29, R$ 1,29, mais de 10 milhões, quase 10 milhões e meio de reais. E a gente viu que o desempenho bom foi em relação aos juros dos CRIs, né? 6,5 milhões. Mais para baixo a gente verifica aqui a questão dos resultados da distribuição, o fundo aí distribuindo ou igual ou abaixo dos resultados, né? É bom porque o fundo aí mantenha um caixa saudável, né, durante, né, todo o semestre. Aqui é o histórico de dividendos, né? Ele normalmente anuncia no último dia útil do mês e paga ali próximo ao 10º dia útil, mais ou menos, né? Mais ou menos aí no 10º dia útil, o 8º dia útil do mês, se eu não me engano. Paga normalmente um pouquinho antes, né, dos que anunciam aí, paga no 10º dia, se eu não me engano, o Habitat no 8º dia útil, mas ele anuncia no último dia útil do mês que ele faz referência, né? Aqui é todo o histórico de dividendos, percentuais, né, em relação à cota de fechamento, em relação ao valor patrimonial. Então faça a leitura aí para você entender um pouquinho dos números. Aqui a gente vai ver a questão do portfólio, né? O fundo está 92%. Na verdade, encerrou abril, né? Encerrou maio já mais alocado em CRIs, mas encerrou abril a 92% nos ativos-alvo. O principal aqui dos segmentos, como a gente viu lá em cima, inclusive ele investindo em loteamento, em multipropriedade, em incorporação vertical, né? CRIs mais pulverizados, né? Que normalmente classifica-se como um maior risco em relação aos recebimentos, né? Aqui é a questão da securitizadora, que não tem aí muito impacto em relação à diversificação, né? É somente a intermediadora. Indexadores IGPM com variação negativa e positiva, sem variação e com variação negativa, na verdade. Pré-fixado, INPC, CDI, NCC e IPCA com variação negativa tem menores percentuais, e o IPCA sem variação negativa, aquele que é protegido pela deflação, 56%. Então, como a gente vê aqui, o indexador IPCA é a maior, se somar aqui os 18 e os 56%, né, dá em torno aí de 74%. E está aqui do lado, né? 74,47%, uma taxa média, um prêmio de risco médio de 10,6%, e eu classifico o Habitat como um fundo de high yield, né? Fundo, inclusive, de alto risco em relação a esses percentuais aqui, né? Acima de PCA mais 9, 10%, já é classificado para mim como high yield, e aí tem um risco maior em relação por ser um FII mais arrojado em relação aos prêmios de risco pago pelos CRIs. Bom, aqui dentro da estratégia do fundo tem a estratégia Core, né? Então a principal é CRIs de risco pulverizado, por isso que a gente vê lá nos segmentos dos CRIs os CRIs de segmentos mais pulverizados, né? Multipropriedade, loteamento, hotéis, né? Projetos de incorporação vertical, que são apartamentos, né? Condomínios fechados. Então, essa é a estratégia principal do fundo. Tá? Então, não está fugindo da estratégia, não está assumindo nenhum risco que não esteja escrito dentro do seu regulamento. Estratégia tática, em crise mais de risco concentrado ou corporativo, né? E aí pega a questão de diversificar em operações com grandes empresas, né? E os FIIs pelas ofertas CVM 160, fundos negociados em mercado com desconto patrimonial e potencial de ganho de capital. Então essa é a estratégia secundária ou a estratégia tática do fundo. Mais para baixo a gente tem aqui o quanto tem em cada uma dessas estratégias. Na estratégia Core, mais de 80%, né? O restante aqui dentro da estratégia tática, e a liquidez, a estratégia de investimentos em ativos de alta liquidez. Dentro da estratégia Core,
A gente tem a carteira, então, aqui do fundo, né? Então a gente vê que os percentuais, as taxas, os prêmios de risco são, na maioria, aí, superiores a 10%, mais o IPCA. Então, acima de 10% eu já classifica como high yield, né? E acima de 4% com o CDI também eu já classifico como high yield. E aqui a gente tem, então, as alocações, né? A maior alocação do fundo está a 7,25% do PL, né? Só não dá para saber aqui, na verdade, né, se tem aquele mesmo problema que a gente viu no DEVA 11, no HCTR 11, né, no VSLH 11, se tem crise aqui do mesmo grupo, por exemplo, né? Aí teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber se tem CRIs aqui que pertencem ao mesmo grupo e qual o percentual de alocação nesse grupo, assim como teve lá esse problema lá no DEVA 11. Então, 658 milhões alocados, 81% do portfólio. Dentro da composição da carteira da estratégia tática, a gente vê alguns FIIs aqui na carteira, mas o fundo tem hoje em FIIs de recebíveis 3,25%, em torno de 26 milhões, a maioria em CRIs concentrados. Então tem aqui CRIs de grandes empresas, né? Então créditos aí para grandes empresas, 10,3%. E dentro da liquidez tem alguns FIIs também com uma maior liquidez no mercado. A gente vê aqui, por exemplo, o MXRF11, o fundo tem 0,13% ou R$ 1 milhão aproximadamente, mais o caixa, o fundo soberano, quase 27 milhões de reais. Mais para baixo a gente verifica toda a questão qualitativa, né, as informações de cada papel. Então faça aí a leitura do relatório, pegue essa parte aqui, né, vê aí quais são as garantias, quais são, né, qual a razão média pelo fluxo de pagamento, qual o mínimo, né, qual o segmento, aonde está, né, e qual é as garantias desse papel. Então, para você ter uma ideia aqui da onde o fundo investe, né, esse relatório então vai estar na descrição do vídeo para você fazer isso aí, fazer essa leitura, além do relatório de acompanhamento, né, que a gente está aqui a partir da página 27, tem esse relatório de acompanhamento aqui dos CRIs realizado pelo fundo. Dentro aqui do pipeline do fundo, né, então tem aqui um cronograma daquilo que o fundo pretende investir nos próximos meses. Então, em maio, 13,4 milhões. O fundo pretende aí comprar, né, dos segmentos de loteamento de incorporação pelos cores aqui a gente identifica isso, né? Então, o fundo fazendo a sua estratégia core. E aqui as informações adicionais onde ele pretende investir esse pipeline, né? Então, a maioria aqui loteamento e incorporação. Dentro do mercado secundário, a gente verifica que a liquidez do fundo, né? Então, em abril, 31 milhões de reais de volume de negociação mensal, que deu aí 370.500 cotas negociadas, né, entre compras e vendas, e o volume médio diário de 1,6 milhões de reais. Essa aí é a liquidez diária no mercado secundário, né? A variação média diária no mês foi de 6%, e aqui a gente verifica a variação da cota no mês de abril, né, 82,01 para 84,91. A média foi, a variação média da negociação foi de 83,81. E agora já subiu, né, bastante aí, já está mais de R$ 90. Bom, aqui é a relação volume negociado, então segue a média aí, na verdade, do que tem sido feito, né? O preço teve uma queda nos últimos meses, né? Desde 2021, você observa aqui o gráfico a partir daqui, né? Mais ou menos ali agosto de 2021, o fundo está custando quase R$ 130 e teve uma queda aí, um rally de queda, né? Na verdade, né? Se isso existe, né? Teve uma queda aí bem substancial, né? E quase alcançando aqui o preço de pandemia, né? Onde estava no auge aqui em março de 2021, preço de pandemia. E aqui a DRE estratificada, né? Então mais aberta. Então você pode fazer essa leitura aí, é a mesma coisa que está lá em cima os resultados, né? Mas tem aqui as receitas mais abertas aqui em abril, somando esses 11 milhões e meio de receita, o que compõe as receitas, por exemplo, dos FIIs, né? Então a distribuição de rendimento atualmente o fundo tem mais de R$ 450 mil. Na variação das cotas, valorização das cotas 816 mil.
Dentro das despesas 759, a maioria taxa de administração, como a gente verifica aqui, e o lucro líquido contábil 12,2 milhões, 1,50 por cota. Então esse aqui é a DRE contábil, tá? O que a gente viu lá em cima é a DRE por regime de caixa, aonde a gente verifica lá inclusive o valor da distribuição, ok? Então é isso aí, mais para baixo tem um relatório de monitoramento, depois você baixa o relatório e faça essa leitura mais detalhada. Se você então gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do Habitat 11, eu sou cotista do Habitat, então de 3 a 4% da minha carteira eu tenho cotas do Habitat, né? Gosto muito do fundo, um fundo bem sólido, apesar de ser um fundo high yield, é um fundo bem sólido, nunca teve grandes problemas aí em relação aos seus papéis, né? E sempre distribuiu bons proventos aí por ser um fundo high yield, é isso que a gente espera na verdade, ok? Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, até o próximo vídeo, tchau, tchau.